Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você disse que viu um vídeo de minha autoria no qual eu digo que o cristão pode praticar esportes apenas tendo cuidado de não fazer dessa prática do esporte, não é, uma obrigação, principalmente aos domingos, quando o seu lugar deveria ser na ceia do Senhor, não numa quadra esportiva ou numa competição. Você ainda disse que uma irmã teria dito a você que, por ser a prática de esportes um exercício físico, e o exercício físico deixar o corpo sarado, seria errado o cristão alterar seu corpo, que é o templo do Espírito. Essa realmente foi nova para mim. Ela também citou Romanos 14:21 para mostrar que, ao praticar esportes, você a estaria escandalizando, já que ela é contrária à prática de esportes. Ou seja, ela colocou uma coleira em você aí. A passagem é esta: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Bom, se nós usarmos Romanos 14:21 como quem usa bombril, com suas 1001 utilidades, vai ficar difícil viver nesse planeta, não é? Você poderia usar a mesma passagem para dizer a essa irmã que ficou escandalizada por ela ter ficado escandalizada por você praticar esportes. É a mesma coisa. Ela escandalizou você. Percebeu como a passagem pode virar um canivete suíço nas mãos da turma do mimimi e do politicamente correto, que se ofende com qualquer coisa. Qualquer coisa que você fala, me ofendeu, fiquei escandalizado. Usar passagens da Bíblia assim é como cozinhar o cabrito no leite da mãe, algo que Deus proibia no Antigo Testamento. Em Êxodo 23:19, o Senhor ordenou aos israelitas: não cozerás o cabrito no leite da sua própria mão. Bom, o objetivo não era evitar desperdiçar leite ou escandalizar a mãe do cabrito, a cabra, não é? Mas mostrar que não devemos usar aquilo que dá vida com a intenção de matar. A palavra de Deus é o que dá vida e, portanto, não deve ser usada para quem se sente ofendido, para bater na cabeça dos outros e querer que todos se adequem ao seu modo particular de pensar. Se você for se preocupar em não escandalizar cristãos nesta época, quando todo mundo diz ser cristão e segue cada um uma doutrina mais esdrúxula, mais estranha do que a outra, bom, você não vai poder mais nem sair de casa. Quer um exemplo? Seria escândalo ir à praia de roupa de banho? Para alguns cristãos isso é pecado. Pecado grave. Até ir à praia já é um pecado grave para alguns cristãos. Para outros, depende da praia, depende do país, da cultura local, etc. No Brasil, você passaria despercebido se fosse à praia de calção e sem camisa. Mas chamaria muita atenção se fosse vestido de terno e gravata, não é? E ainda correria o risco de alguém, numa barraca, chamar você para servir uma bebida. Pensar que é o garçom. Eu, quando procuro corrigir muitas das dúvidas baseadas nas crenças de pessoas que me escrevem, principalmente as que vêm do meio pentecostal, é inevitável que eu acabe servindo de escândalo para algumas pessoas que foram criadas nesse meio. Não tem como não é? Mas ao fazer isso fundamentado na Bíblia, eu deixo claro que o erro é de quem está se sentindo escandalizado por algo que não tem qualquer sustentação na verdade. Você quer um exemplo? Bom, se vestir bermudas, eu acabarei escandalizando os que irão reparar nas minhas canelas finas e também pessoas de religiões que proíbem o uso de bermudas. Embora nada exista na Bíblia a respeito de não usar bermudas, não é? Eu sei de pessoas de certas religiões pentecostais que se escandalizam com homens usando camisa de mangas curtas. Apesar de não existir na Bíblia uma passagem sequer a respeito do estilo de roupa que nós devemos usar. Nos tempos bíblicos, os homens usavam longas túnicas, o que seria escandaloso para um cristão no mundo hoje, pelo menos no mundo ocidental, sair na rua hoje com um vestidão até os pés. Iam pensar que ele era a não ser que ele fosse um frade, né? Se eu bebo vinho, eu escandalizo aqueles que são de religiões que proíbem beber vinho, mesmo que o primeiro milagre de Jesus tenha sido transformar água em vinho.
O que um líder pentecostal aí disse que foi um absurdo, porque Jesus nunca deveria ter feito aquele milagre. Você acredita que chegam a esse ponto? A passagem é: disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou, ou seja, foi o primeiro milagre dele, principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. João 2, de 7 a 11. Ele manifestou a sua glória produzindo vinho. Se eu gosto de um churrasco, eu escandalizo os adeptos de religiões vegetarianas, mesmo que o Senhor tenha dado a Noé ordem específica para comer carne, e isso nunca mudou. Veja a passagem, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como vos dei a erva verde antes. Gênesis 9, de 1 a 3. Se eu pratico esportes, o que infelizmente há muito tempo eu não faço, eu escandalizo os que nunca leram Paulo dizer que existe algum proveito nos exercícios físicos. Sim, ele disse que o proveito é pouco comparado com a piedade, mas mesmo assim, há proveito. Olha o que ele diz. Pois o exercício físico, para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4,8. O próprio Paulo usou exemplos de esportes para explicar doutrinas, o que indica que ele estava familiarizado com isso e não usaria exemplos assim se a prática do esporte fosse pecado. Ele diz, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. 2 Timóteo 2,5, ele está falando de atleta de lutas, não é? É claro que nunca nós devemos nos esquecer destas passagens e elas têm a ver com as intenções com as quais fazemos as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, outra vez. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 6, 12 ou 1 Coríntios 10, 23. Uma mulher que faça academia, por exemplo, para modelar seu corpo a fim de deixá-lo mais sensual e atrair mais homens, não está exatamente buscando uma melhor saúde, e sim ser o centro das atenções ou até ser objeto de cobiça nos homens, que são mais atraídos pelo olhar, e também servir de inveja nas outras mulheres. O mesmo vale para um homem que se exercita para ficar com um corpo sarado e assim impressionar as mulheres. Será que ela ou ele não estariam servindo de tropeço e escândalo para outros? Dê uma passada pelo Instagram antes de responder essa minha pergunta. Mas alguém poderia achar que ao dizer isso eu estaria dando razão às doutrinas legalistas que proíbem uma porção de coisas na tentativa de transformar o cristão em mais piedoso. Bom, piedade não é algo que se obtém por meio de leis e regras, ok? Nunca se esqueça de que a vaidade é uma via de mão dupla. Portanto, a mesma vaidade de uma mulher que se traduz em corpo escultural, roupas sensuais e cabelos e maquiagens produzidos, é a vaidade que numa mulher cristã legalista se traduz no orgulho de ter o cabelo mais longo que as outras, ou o vestido mais comprido que as outras, ou o rosto mais limpo de maquiagem. Vaidade é vaidade em qualquer direção que você vai. O meio religioso é um caldo rico em vaidade. Muitos gostam de exibir os seus dotes supostamente espirituais,
dotes musicais, de oratória, seus diplomas de teologia, suas posições hierárquicas no clero, seus títulos. Outros, geralmente ligados ao pentecostalismo, se orgulham de falar línguas que ninguém entende, ou de receber supostas revelações, ter visões que são ditas usando um português do tempo de João Ferreira de Almeida, né? Chega para o outro e fala assim: meu servo tem uma mensagem para ti, foste escolhidos para uma grande obra. Está cheio disso. Se você nunca viu, vai encontrar um assim. Nesse meio, nunca ninguém recebe uma revelação de que foi escolhido para uma pequena obra. Tem que ser grande, ainda que o Senhor se agrade das coisas pequenas, não é? Como 2 ou 3 apenas congregados. Um único eunuco na audiência de uma pregação de Filipe. Ou a oferta da mulher que deu apenas 2 moedinhas. Acaso essa gente nunca leu Eclesiastes e reparou em quantas vezes é dito ali que tudo é vaidade, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Isso está em Zacarias 4:10. Anos atrás eu conheci um grupo de cristãos que cultivava a vaidade da pobreza. Isso mesmo, eles achavam que ser pobre era uma obrigação para o cristão. E por isso eles evitavam qualquer coisa que aparentasse luxo e ostentação. Era tipo vida monástica, né? Eles vestiam-se de roupas simples, bem usadas, e na casa de um deles eu tomei café servido em copinhos de papinha de bebê que eles devem ter achado no lixo. Eu até espero que eles tenham lavado, só para não usarem xícaras. Xícaras seria demais, ostentação demais, não é? O líder do grupo gostou tanto da ideia de se desvencilhar das coisas materiais que acabou se desvencilhando da esposa e de uma filha deficiente para fugir com uma colega do trabalho. Pois é, então não se engane, porque a origem de toda vaidade, seja ela mundana ou religiosa, está no coração do homem, não na aparência do que ele pretende mostrar que é. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem qualquer valor contra a sensualidade. Colossenses 2, 18 a 23. O contexto de Romanos 14, 21, que você citou, tinha a ver com as instruções da lei mosaica relacionadas a alimentos e bebidas, mas não na doutrina dos apóstolos para o tempo da graça. Tinha a ver com aquilo que lá tinha dado lá atrás. Muitos cristãos eram convertidos do judaísmo e traziam ainda vários costumes ligados à lei, como animais puros e impuros para se alimentarem, proibição de certas vestimentas, de tecidos misturados, etc. Não eram apenas invenções e devaneios religiosos como esses encontrados hoje nas religiões legalistas. Do tipo, não usar brinco, não usar camisa de manga curta, não usar bermuda, não usar barba, não pintar as unhas, não praticar esportes, etc. Eram coisas que Deus tinha dado na lei. Então, procure sempre buscar na Bíblia a fundamentação para o que você faz. E lembre-se do versículo que vem depois, que é a conclusão dada após as instruções do cuidado para não escandalizar. Em seguida ele diz assim: a fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Romanos 14, versículo 22. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo